Mexer com animais selvagens é a coisa mais idiota que alguém pode fazer. E embora essa atitude possa parecer obviamente estúpida para a maioria das pessoas, muitos acham que não é bem assim, que não há problema em chegar perto de uma criatura com potencial de matar com apenas um golpe. Neste vídeo, acompanhe 5 casos em que pessoas mexeram com animais selvagens e perigosos e foram brutalmente atacadas em frente às câmeras. O estado de Baja California Sur, no México, não é só conhecido pela beleza das praias e paisagens, mas também pelos animais. Por ser uma área mais rural, é possível ver animais de fazenda como vacas, bois e touros circulando nas partes rurais e menos urbanizadas. Perto de San Lucas, em Baja Califórnia, as zonas turísticas, como praias, são conhecidas pela presença de animais de grande porte. Isso não é tão comum nas partes mais movimentadas e pode dar um senso de segurança a turistas que, em vez de ficarem receosos, acreditam que os animais são dóceis e não vão fazer nada. A livre circulação dos animais ocorre principalmente porque as fazendas não têm cercas. No sábado, dia 11 de maio de 2024, um grupo de amigos decidiu fazer um passeio e uma das praias da região de Cabo San Lucas foi escolhida. Em um carro, eles saíram na parte da manhã. Era um dia limpo e agradável, sem nenhuma nuvem no céu. Eles estavam empolgados para aproveitar o mar. Chegaram por volta do meio-dia e passaram em um restaurante local para comer alguma coisa. Sentados à mesa, pensaram em como passariam o resto do dia. Sentados em cadeiras de praia, relaxando em uma sombra perto do mar. Ao saírem, procuraram um lugar para se instalarem e acharam melhor ficar perto do carro, era mais cômodo. Armaram guarda-sóis, posicionaram as cadeiras e finalmente ficaram à vontade. Contudo, ao longe podia ser visto algo inusitado, um touro. Comum nas circunstâncias, os amigos acharam engraçado o tipo de situação. Eles não deram bola. Na verdade, acreditaram que o animal já estava acostumado com a presença de pessoas ao seu redor. Eles não se intimidaram nem um pouco e continuaram sentados no mesmo lugar. No começo da tarde, por volta das 3h30, tinham feito tudo o que queriam. Pularam no mar, conversaram e jogaram alguns jogos na areia. Eles já queriam ir embora, estavam satisfeitos e, além disso, mais tarde sairiam de novo. Levantaram e guardaram as coisas no carro. Porém, uma das mulheres deixou algumas bolsas por último. Antes que pegasse, um touro chegou primeiro. Ele começou a inspecionar as coisas dela. A mulher achou cômico e deu uma risada. Em seguida, foi pegar uma de suas bolsas. Seus amigos disseram para ela não ir, que era perigoso, mas ela tinha certeza de que não era isso. Ela, no entanto, não se importou e foi mesmo assim. Ela desconsiderou totalmente o perigo da situação. Aproximou-se normalmente, encarando o animal de frente e puxou o objeto. O touro não gostou de ser interrompido, nem da aproximação repentina. Ele avançou e investiu com a cabeça nela. Seus chifres, embora pequenos, ainda estavam ali, e sua força era muito superior. O touro a empurrou até que soltou as bolsas de novo. O que deveria ser um alerta para ela soou mais como uma brincadeira, e mais uma vez ela achou engraçado. Ao invés de se afastar, tentou se aproximar das coisas de novo, e dessa vez o animal não a perdoou. Foi atrás dela e iniciou um ataque. Ele a derrubou e a chifrou várias vezes. Seus amigos já se aproximavam assustados. Uma comoção se iniciou. As pessoas ao redor pensaram estar prestes a presenciar um ataque fatal. O animal continuou de forma brutal. Ela não conseguia se levantar. Como uma boneca de pano, foi jogada de um lado para o outro. Seus amigos assistiam sem saber o que fazer. A praia parou. Ela então se fechou em posição fetal. Quando ficou imóvel, o animal finalmente se afastou. Seus amigos apareceram e conseguiram espantar o animal. Ele estava nervoso. Ela ficou ali parada até sentir que era seguro sair. A mulher se levantou aparentemente bem e foi embora. Esse chocante momento, registrado por uma banhista que havia pressentido que alguma coisa nada boa iria acontecer com a aproximação repentina da mulher, se popularizou e chocou pessoas nas redes. Embora a turista não tenha se machucado, ela chegou bem perto de sofrer ferimentos graves. Se o ataque continuasse, seria horrível para ela. Felizmente, o animal não estava tão empenhado em machucá-la. Ao ser impedido de mexer nas bolsas, ele se sentiu ameaçado
e atacou. Seus amigos agiram rápido, o que foi essencial. Embora outras informações não tenham sido divulgadas, nem sua identidade, ela vai pensar 2 vezes antes de chegar perto de um touro. Em outubro de 2016, na China, 3 amigos foram ao zoológico. Zoológico de Nanchang, província de Jiangxi, no sudeste da China. É uma das principais atrações familiares da cidade, especialmente popular entre visitantes com crianças e interessados em vida animal. O parque foi aberto ao público em cerca de 2011 e fez muito sucesso. O espaço total cobre aproximadamente 0,52 km², com mais de 80% de área verde, criando um ambiente relativamente natural para os animais e visitantes. O zoológico é dividido em diversas áreas temáticas que representam habitats de diferentes partes do mundo, como zona africana, asiática, americana, australiana, dentre outras, mas um dos animais mais populares é o panda. O único panda do lugar é um exemplar muito especial, uma das principais atrações, motivo de visitação constante de moradores locais e turistas interessados. A espécie é um dos maiores ícones da fauna chinesa. Esses animais são calmos por natureza, podem estar perto de humanos sem causar problemas. Embora sejam ursos, são dóceis na maioria do tempo. Contudo, embora seja raro, eles podem fazer ataques. Em 31 de outubro de 2016, um homem não identificado foi ao zoológico de Nanchang com outras 2 mulheres. Aparentemente, seria uma tarde descontraída para eles. O lugar parecia ideal para um passeio à tarde. Eles chegaram à bilheteria e compraram os ingressos. A área era ampla, com sinalização turística, lojas pequenas e pontos de informação. Eles não estavam com pressa e fizeram o trajeto com calma, conversando e rindo. Ao passarem pelo caminho arborizado, com jardins, lagos pequenos e placas indicando rotas, se interessaram pelos animais mais interessantes e foram em direção a eles. Aves aquáticas, como flamingos, patos e gansos, não interessavam para eles. Os recintos dos primatas também não eram tão legais. Na verdade, eles queriam algo maior para admirar. Eles enfim chegaram a uma das maiores atrações, o panda. A criatura estava quieta no canto, tranquila e dormindo. Nesse momento, a circulação de pessoas estava estranhamente calma, pouquíssimos visitantes ali. Ao ver a situação, uma ideia passou pela cabeça do rapaz. Ele pensou que poderia chegar bem perto do animal, interagir com ele e sair rapidamente, sem que ninguém o pegasse. Dessa forma, ele impressionaria suas amigas. Como os pandas são aparentemente inofensivos, nenhum problema aconteceria, ele pensou. Impulsionado pela empolgação, ele disse o que ia fazer e escalou o muro. Dentro do recinto do panda, ele andou devagar em direção a ele. Como estava dormindo, o homem começou a tocá-lo, tentando chamar sua atenção. Assim que o panda o viu, avançou em sua perna. Essa era a última reação que ele esperava. O homem se desesperou rapidamente. Ele não conseguia sair das garras do panda. O animal o prendia com força, impossibilitando sua fuga. Ele mal conseguia se levantar. Não tinha forças para competir. Tudo o que poderia fazer era tentar se livrar do aperto da fera. Ele ficou alguns bons minutos tentando se levantar, mas não parava um segundo de pé até cair de novo. O panda não o deixava ir de forma nenhuma. O medo de ser pego e se ferir começou a atingi-lo. O homem se deixou levar pelo desespero absoluto e usou todas as suas forças para tirar o animal de si. Finalmente ele conseguiu. Ele correu para fora. Tinha perdido muito tempo ali. Exausto, só queria ir embora. Suas imagens, no entanto, foram registradas pelas câmeras de segurança. Segundo autoridades do parque, o homem não se feriu, mas suas calças ficaram rasgadas. Um porta-voz do parque informou à mídia que o rapaz teve sorte, porque o panda só queria brincar. Por mais que a fuga tenha sido uma luta para o homem, o animal estava apenas brincando com ele. O porta-voz voltou a dizer, afirmando que o panda poderia tê-lo ferido gravemente se estivesse de mau humor e a ajuda demoraria um pouco para chegar, já que no recinto desse animal não há guardas de prontidão. As pessoas não têm o hábito de invadir o recinto. Ele seria machucado, levado ao hospital, investigado
e tudo seria muito pior. Nesse dia, as duas mulheres ficaram impressionadas apenas com sua tentativa frustrada e seu desespero. Embora o que aconteceu exatamente com os três não seja claro, ele não tentou invadir o recinto de um animal de novo, pelo menos até hoje. Talvez tenha percebido o quanto as pessoas são vulneráveis perto dos grandes animais e não queira mais arriscar a sorte. As imagens, até hoje, são impactantes e circulam. O Zoológico Municipal de Sorocaba é um dos mais tradicionais e importantes do Brasil. Reconhecido pela diversidade de espécies, programas de educação ambiental e pela integração com a natureza. Inaugurado em 20 de outubro de 1968, se tornou, ao longo das décadas, um dos principais espaços de lazer, educação ambiental, pesquisa e conservação da fauna no país. É considerado um dos zoológicos mais completos da América Latina e já foi, historicamente, o segundo maior do Brasil em número de espécies registradas. Trata-se de uma grande área verde, com lagos e trilhas, que podem ser muito apreciados pelos amantes da natureza. Incidentes e confusões envolvendo animais são muito raros e, quando acontecem, são muito pouco graves. Para os funcionários, era quase impossível pensar que alguém seria imprudente o suficiente para fazer alguma bobagem maior do que tentar alimentar alguns animais. Mas isso era exatamente o que estava próximo de ocorrer. No domingo, dia 13 de novembro de 2011, o zoológico estava abrindo as portas para um fim de semana cheio e movimentado. Dentre todas as pessoas visitando, estava João Leite dos Santos, de Araçoiaba da Serra, também no interior paulista. Trabalhava como mecânico e se empolgou com a ideia de ver os animais. Estaria tudo bem se ele simplesmente entrasse e não causasse problemas, mas não foi o que aconteceu. Ele ingeriu bebida alcoólica e ficou visivelmente embriagado. Mesmo assim, conseguiu comprar o ingresso. Chegou primeiro na parte principal, com vários caminhos que levam aos diferentes recintos dos animais. A parte dos mamíferos, a parte das aves e a dos répteis. João acabou pegando o caminho dos mamíferos. Primeiro, avistou os macacos, depois os tamanduás e algumas outras espécies. Porém, algo chamou muito sua atenção. Um fosso cheio de água, dentro do recinto dos macacos-aranha. Para ele, a água estava convidativa e os animais pareciam amigáveis. Havia outras pessoas por perto e algumas delas avisaram para ele não fazer isso. Mas João não se intimidou. Ele escalou o muro de separação, pulou e caiu dentro do fosso. A cena inédita fez com que os visitantes levantassem o celular e começassem a gravar. João na água não demorou para despertar o incômodo nos animais, que começaram a atacá-lo. Os macacos o agarravam, o arranhavam e o mordiam sem dó. O idoso não conseguia se defender direito. Estava em minoria e bêbado. João ficou com feridas feias, mas nenhuma parecia um risco à vida. Um de seus braços ficou com cortes tão profundos que era possível ver uma pequena parte de seu osso. Vendo a cena, alguns homens presentes se mobilizaram para tirar o idoso da água. Machucado e cansado, não tinha forças para sair da situação onde ele mesmo se colocou. Ele foi finalmente retirado e ficou a salvo. Funcionários do zoológico apareceram pouco depois e não gostaram nem um pouco da ação do homem. Embora não houvesse nenhuma vítima fatal, a ação foi muito irresponsável e poderia ter consequências piores. O zoológico entrou com uma denúncia e João teve que responder por crimes de maus tratos contra animais silvestres. Também foi multado em R$ 1.500. João acabou confessando sua embriaguez e também disse que achou a água muito bonita e pulou para brincar com os macacos. Inicialmente, ele foi tratado no Hospital Regional de Sorocaba, mas fugiu após ser medicado. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, macacos-aranha vivem em bandos grandes, podendo ter 20 a 40 indivíduos. Eles são considerados alguns dos primatas mais inteligentes das Américas. São geralmente pacíficos, mas podem se tornar agressivos e ficar agitados se sentirem ameaçados. Gritos altos e movimentos bruscos indicam sua intenção de atacar. João, incentivado pela empolgação e encorajado pelo álcool, cometeu o mesmo erro que outros já cometeram: subestimar os animais. Mesmo pequenos primatas podem representar um grande perigo.
Sua maior sorte foi que ele escolheu justamente esses animais de pequeno porte. Na parte dos mamíferos, se invadisse o recinto de algum predador, poderia ter tido o pior dos fins. Felizmente não foi o caso. Em novembro de 2004, em Taiwan, um homem estava prestes a invadir o recinto dos leões para convertê-los. O zoológico de Taipei é um zoológico público localizado no distrito de Wenshan, na cidade de Taipei, em Taiwan. É considerado um dos maiores e mais completos zoológicos da Ásia, com grande reconhecimento em conservação, pesquisa, educação ambiental e recreação turística. Cobre cerca de 165 hectares, dos quais mais de 90 hectares estão abertos ao público. Abriga centenas de espécies de animais, mais de 300 tipos de criaturas diferentes, incluindo mamíferos, aves, répteis e insetos. Participa de programas de proteção e reprodução de espécies ameaçadas, colaborando com outras instituições internacionais. Um dos animais mais visitados são os leões. No dia 3 de novembro de 2004, um homem chamado Yang Yushan, de 46 anos, estava entre as pessoas que entraram no zoológico na parte da manhã. Nesse horário, o movimento é sempre mais tranquilo e absolutamente ninguém poderia desconfiar do que estava prestes a acontecer. Yang, usando roupas sociais, uma camisa branca e calças pretas, chamava atenção não pelo traje, mas por estar segurando uma Bíblia. Enquanto caminhava pelo lugar e olhava os animais, as pessoas o observavam. Ele, no entanto, não se importava. Na verdade, em sua cabeça, tinha uma missão muito mais importante a cumprir. Ao chegar no recinto dos leões africanos, ele conseguiu pular um pequeno muro e caiu sem se machucar dentro do recinto dos grandes felinos. Foi uma cena completamente surpreendente para os visitantes e mesmo sendo 2004, algumas das pessoas traziam consigo câmeras e conseguiram fazer imagens impressionantes. Dentro do recinto, ele abriu a Bíblia e começou a ler lá, fazendo uma espécie de pregação. Os leões não entendiam nada, estavam confusos e não sabiam como agir. A interação dos animais com as pessoas e o convívio em grupo característico da espécie fez com que não atacassem de imediato. Yang, porém, não parou. Ele continuou ali parado, falando sobre Jesus na frente dos leões. Seu sermão durou alguns poucos minutos, até uma das feras o atacar. Ele caiu para trás, mas não fugiu. Sua reação era mais impressionante que a das próprias feras. O leão então mais uma vez o ataca. Dessa vez mordendo seu braço, ele o morde e o arranha várias vezes. Yang parece ficar abalado e finalmente assustado com sua situação. Parece ter finalmente percebido o que estava fazendo e o risco que estava correndo. Sua perna está ferida. As testemunhas observam incrédulas as cenas. Yang, contudo, sobe na pedra grande do recinto e começa a pregar com empenho, com as mãos para cima. Nesse momento, a equipe do zoológico já está a par da situação, articulando uma forma de tirar o invasor de perto das feras com o menor dano possível. Os homens pensam em uma estratégia para afastar os animais e conseguirem chegar a Yang sem riscos e chegam à conclusão de atirarem dardos tranquilizantes nos animais. Antes de atirar, eles precisam afastar bem as criaturas do homem. Os dardos não podem, em hipótese alguma, acertar Yang, pois a dose era alta demais para um humano. Bombeiros agem de cima do recinto com mangueiras d'água para manter os animais longe. Os atiradores posicionados miram e atiram nos animais e, felizmente, eles fogem para longe do homem. Os bombeiros jogam água ao perceber a aproximação do leão com Yang. Foi uma boa escolha chamá-los, pois muito agitados os felinos poderiam partir com tudo para cima do invasor. Guardas armados com armas de fogo mantêm a mira, pois são a última opção caso os felinos decidam ignorar os jatos d'água. As imagens são impressionantes. Uma luta da força da natureza versus a estratégia humana. Assim que os leões se afastam quase que totalmente, autoridades chamam Yang para sair. Em um momento de lucidez, Yang manca para fora, dando fim a todo o esforço das equipes. Os leões sentiram minutos depois os efeitos dos tranquilizantes, mas não foram mortos.
Yang teve cortes feios, mas nenhum fatal e sobreviveu. Investigações concluíram que o homem tinha problemas com drogas e bebidas e que estava em surto. Ele acabou encaminhado para um hospital para tratar as feridas e, em seguida, foi para um hospital psiquiátrico onde poderia iniciar um tratamento. Yang sobreviveu. Seu episódio com os leões foi registrado e se tornou um dos ataques mais impressionantes capturados pelas câmeras. Isso, no entanto, poderia ter acabado muito mal. Poderia ter sido um massacre. Os leões poderiam ter tornado tudo um banho de sangue. Felizmente para ele, as equipes agiram rápido o suficiente para evitar o pior e com certeza foi um milagre. Eric Saladaga tinha 29 anos e nunca foi conhecido por ser alguém que buscava riscos ou aventuras perigosas. Na verdade, enfrentava uma condição mental grave e esperava que viajar pudesse lhe trazer algum alívio e novas experiências. Em abril de 2025, decidiu visitar a Ilha Kabug, na região de Zamboanga, em Cebuco, famosa por seus manguezais e pântanos. O local é considerado uma área de preservação lar de várias espécies e ponto de visita obrigatória para quem gosta de natureza. No dia 28 de abril de 2025, Eric chegou ao parque disposto a apenas caminhar, apreciar a paisagem e talvez tirar algumas fotos para registrar a viagem, o que deveria ser um passeio relaxante. Estava prestes a se transformar em algo inimaginável. Enquanto caminhava pela trilha, ele notou um recinto cercado por arame. Dentro dele, sob o sol intenso, havia o que parecia ser uma estátua de crocodilo. O animal estava completamente imóvel, a ponto de parecer artificial. Apesar de o espaço estar cercado e haver placas de aviso em destaque, Eric acreditou que não havia perigo. Movido pela confiança e talvez pela vontade de registrar uma foto diferente, ele decidiu escalar a cerca. Telefone em mãos, atravessou para dentro da área proibida. Alguns visitantes que observaram a cena chegaram a gritar, pedindo para que ele recuasse imediatamente, mas Eric não lhes deu ouvidos. Continuou sorridente posando diante do que ainda pensava ser apenas uma estátua. Foi nesse momento que o objeto imóvel subitamente se mexeu. Em um movimento veloz, o crocodilo avançou abocanhando o braço de Eric com suas poderosas mandíbulas. Em segundos também prendeu sua perna e o arrastou para a parte rasa da água dentro do recinto. Ali começou o terror. O crocodilo, conhecido como Lalai, um exemplar de água salgada com cerca de 4,5 metros, iniciou a manobra mais temida de sua espécie, o giro da morte, usado para despedaçar. Eric gritou desesperado. Enquanto dezenas de turistas assistiam em choque, alguns sem acreditar no que viam, gravavam a cena. Outros correram para buscar ajuda. Ficava claro agora que Lalai não era uma estátua, mas sim um predador vivo e poderoso capaz de esmagar ossos. O ataque se prolongou por cerca de 30 minutos de pura agonia. Eric permaneceu consciente durante todo o tempo sentado parcialmente na água, chorando e gritando de dor. O sangue se espalhava ao redor, tornando a cena ainda mais angustiante. A equipe do parque chegou rapidamente, mas não foi simples conter um crocodilo daquele porte. Eles sabiam que um passo em falso poderia custar ainda mais caro. Depois de várias tentativas frustradas, um dos funcionários conseguiu atingi-lo com um objeto com força suficiente para que ele abrisse a boca e liberasse Eric. Ferido gravemente, o turista foi socorrido de imediato. Equipes médicas de emergência trabalharam para conter o sangramento ainda no local antes de levá-lo ao hospital. Lá, os médicos constataram lesões profundas no braço, na coxa e no ombro. Foram necessários mais de 50 pontos para fechar os cortes, resultado direto do giro da morte, que havia dilacerado músculos e tecidos. Apesar da gravidade, Eric sobreviveu, mas o trauma físico e psicológico deixou marcas que ele provavelmente carregará por toda a vida. Especialistas disseram que se o crocodilo tivesse girado mais vezes ou mordido em regiões vitais, a chance de sobrevivência teria sido mínima. O incidente repercutiu em todo o país. O parque foi fechado temporariamente, enquanto as autoridades de vida selvagem iniciavam uma investigação. Entre as medidas exigidas estavam reforço nas cercas, sinalização mais visível e vigilância contínua.
A direção também foi criticada por não ter monitoramento constante na área, embora os responsáveis tenham ressaltado que Eric ignorou deliberadamente as placas de advertência. Para Eric, a experiência foi um divisor de águas. O que deveria ser apenas uma lembrança de viagem se transformou em um episódio traumático que mostrou de forma brutal a força e a imprevisibilidade da natureza.